E aí, galera, beleza? Bebeu aquela água, deu aquela alongada? Não assistiu ainda o bloco um? Volta lá, por favor, é importante. A gente vai dar sequência. Vamos lá. Artigo 1º. Entendem-se por educação ambiental. Primeira coisa que eu destaquei para vocês: não existe uma forma correta de se fazer educação ambiental. A educação ambiental ela é plural. Existem várias estratégias, várias formas de se chegar ao resultado. Então a gente precisa diversificar. Além do mais, por meio dos quais o indivíduo e a coletividade. Então, eu não posso focar só no indivíduo, porque o indivíduo sozinho ele não vai conseguir por si fazer as transformações que a sociedade precisa, mas eu também não posso focar apenas na coletividade, porque se não for aquele indivíduo para dar referência, aquele indivíduo para empolgar, para levar junto os outros, para dar de verdade o exemplo, então muito provavelmente a sociedade não vai mudar. Pessoal, é muito mais fácil na nossa vida a gente manter aquilo que a gente está habituado do que a gente tentar fazer uma mudança. E a física ajuda a explicar, né? A lei da inércia. Uma situação, na verdade, um corpo tende a permanecer em movimento ou parado a menos que uma força haja sobre ele. Essa força normalmente ela é um pouquinho traumática. Então, seja para parar, seja para acelerar aquele corpo, eu preciso de uma força. E aí, que força é essa, professor? Essa força é a da mudança, mas é uma mudança de valores sociais. Isso é o nosso foco, é o nosso objetivo maior. Se eu estou fazendo um trabalho científico, esse é o nosso objetivo geral e nós temos alguns objetivos específicos para chegar nele. Como, professor? Para que eu possa construir valores sociais, eu preciso, meus amigos, de conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. Basicamente, eu estou falando de um passo a passo para construir valores sociais sustentáveis. Então, esse é o nosso grande objetivo. Mas, dentro do nosso objetivo, a gente vai ter que passar por um passo a passo. Chegar no valor social sustentável é o nosso objetivo. Como que a gente vai chegar lá? A partir de novos conhecimentos. Meus amigos, eu vou dar um exemplo bem básico. Eu gosto de dar exemplos para vocês, vocês sabem disso. Muitas vezes, nós não agimos diferente porque nos foi passada a informação que nós temos que agir daquele modo. Vou dar um exemplo. Na Europa, a agricultura ela se faz normalmente logo depois do inverno. O inverno vai passando, vai chegando a estação da primavera e acontece no inverno boa parte do terreno, da terra mesmo, ela está congelada. Nevou, deu geada, a terra está congelada. Ok. O que é que eles precisam fazer quando começa o degelo para aproveitar ali as chuvas da primavera? Eles precisam passar um instrumento chamado arado. Então a galera lá que tem sítio ou que tem família em sítio já deve ter visto um arado. Ou sendo feita a aradagem das terras com trator, que já é normal em nossa região, ou ainda o pessoal que é mais antigo ou então em encostas com um animal de tração e um instrumento chamado arado. Ok. Esse instrumento ele corta a terra e revolve a terra, de modo que na Europa, com as terras congeladas, o agricultor ele consegue empurrar a terra congelada para baixo. A gente sabe que o gelo gera como se fosse um lençol, uma camada protetiva, e logo abaixo está uma terra que não está congelada ou não tão congelada. Então eu quebro esse gelo de cima e trago uma terra não congelada de baixo para cima para que a minha semente, quando plantada, ela possa germinar. Ok. Quando os agricultores europeus vieram até o Brasil, eles estavam acostumados a fazer a aragem das terras. Certo, professor? É assim que eles aprenderam, formas milenares aí de agricultar.
trouxeram os arados para cá. Aqui no nosso semiárido, qual é o problema? O problema é que nossa terra ela não congela, pelo contrário, a gente tem sol o ano todo. E aí, a partir do momento em que eu revolvo a terra, muito provavelmente um pouco da umidade que tinha numa terra um pouco mais abaixo, que não estava exposta ao sol, vai ser perdida quando eu puxo aquela terra de baixo para cima. Então, eu vou tornar a nossa terra ainda mais seca. Além do mais, existem outros problemas, como a exposição de alguns nutrientes, como é, até mesmo o pessoal ainda hoje faz a queima dos terrenos. Então, trago esse terreno de baixo para cima, um terreno que era fértil, e junto com o fogo. E acaba perdendo ainda mais matéria orgânica, eu continuo perdendo ainda mais o adubo daquela terra. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que aquela terra que poderia produzir por muitos anos sem precisar de um suplemento de adubo, ela vai ficar pobre mais cedo, mais rápido. Ok. Mas muitos dos nossos agricultores ainda hoje continuam usando a aradagem como uma ferramenta, como uma forma de agricultar, porque não sabem disso. Vocês acham de verdade que se eu chegasse para alguém e dissesse, olha, o que tu está fazendo é um grande mal para a tua terra, tu está perdendo isso, 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 isso. Mostrasse para ele de uma maneira didática que essa pessoa entendesse e ajudasse ele a construir uma nova forma, será que a pessoa ia continuar mesmo daquela outra forma? É claro, pessoal, tem gente que é refratária a qualquer nova ideia, a gente entende, tem gente que realmente age com dolo, tô nem aí, vou agricultar aqui, depois eu vendo essa terra e compro outra. Vai acontecer, mas a grande maioria vai comprar a ideia. Então, o primeiro passo para mudar é construir esses conhecimentos, é saber que o que a gente está fazendo não é exatamente a única grande fórmula, não é a única forma. É claro que eu vou ter um respeito pelo meu pai, pelo meu avô, pelos meus tios, pelo bisavô que ensinou a fazer desse jeito. Mas, a partir do momento em que eu tenho novos conhecimentos e sei que o que eu estava fazendo não é exatamente tão benéfico como eu achava que fosse, a gente muda. Olha a questão do cigarro. Na década de 60, 70, 80, a exceção era quem não fumava. A regra era as pessoas fumarem, mas algumas pessoas já alertavam, isso aí traz doenças, as outras pessoas, os fumantes diziam, não, tem médicos que dizem que não traz, não faz mal nenhum, tal. Depois fizeram estudos sérios, randomizados, estudos cegos, acompanharam e descobriram que sim, o fumo traz um monte de câncer. Foi o que aconteceu. Ainda hoje tem gente fumando. Ok, mas a grande maioria das pessoas hoje é de não fumantes. Não vou dizer que a totalidade ou quase todo mundo, não. Ainda tem uma quantidade razoável de fumantes, mas a gente está diminuindo. Questão de cinto de segurança, pessoal. Eu sou da década aí, comecei a ter juízo na década de 90, e na década de 90, começo dos anos 2000, todo mundo era refratário a usar o cinto de segurança. Hoje a grande maioria usa. Durante um bom tempo as pessoas usavam só para não ser multadas, aí passavam ali da fiscalização, tiravam o cinto e continuavam. Olha aí o que é que a gente fazia. Mas hoje não, a gente entende que o cinto de segurança salva vidas. Então, uma parte considerável, não vou dizer que já a maioria, já começa a usar o cinto de segurança desde o momento que sai de casa. Vai para todos os lugares com o cinto de segurança, ficou automático. Então, mas tudo isso porque se construiu um novo entendimento. A gente começa toda a transformação a partir de novos conhecimentos. E como é que a gente constrói novos conhecimentos, professor? Primeira coisa, duvidando dos conhecimentos passados. Não é porque chegou dessa maneira para a gente que é exatamente verdade. Inclusive, tem um autor bem interessante que eu conheci no mestrado, chama Thomas Kuhn, que ele diz que as grandes inovações da humanidade elas não aconteceram nos momentos de exatamente paz científica, mas no momento de crise. Quando as pessoas começam a duvidar dos paradigmas passados, é o primeiro
passo para a gente construir um novo paradigma. Então, a gente começa a construção de novos conhecimentos a partir da dúvida. Vamos duvidar. Será que esse exatamente é a melhor solução? Essa é exatamente a melhor solução, a melhor resposta para os nossos problemas? Por que não procurar por outros? De fato, algumas coisas já são muito boas, mas vamos naquele nada é tão bom que não possa melhorar ainda mais. Então, conhecimentos. Como que a gente então aprende? Ah, William, só a dúvida resolve? Não, mas uma boa dúvida é melhor do que certas respostas por aí. Quando a gente tem a dúvida, então a gente vai financiar as pesquisas. Pode ser essa pesquisa científica que a gente tem na faculdade, um TCC, um artigo, pode, mas podem ser pesquisas empíricas também que qualquer pessoa pode fazer em sua casa. Olha, será que se eu agir dessa maneira, se eu trocar isso aqui, se eu fizer dessa outra forma, sei lá, será que se eu trocar as lâmpadas da minha casa de fluorescentes por LEDs eu vou ter uma economia de energia? Então vai lá, vai construindo, vai fazendo as suas próprias experiências. Então tenha dúvida, vai observando, tenta usar um método científico, mas claro, quando a gente investe realmente em ciência, investe realmente em pesquisa, é onde normalmente a gente produz esses conhecimentos. Cuidado, que nem toda informação é conhecimento. Então você abre hoje qualquer portal de informações aí no seu computador, qualquer um, não vou nem nomear. Tem lá, não sei quem que participou daquele programa disse que faria uma nova tatuagem. Sério, isso é conhecimento. Não é porque está escrito que é conhecimento, pessoal. Às vezes é uma informação. Eu gosto muito de brincar. Uma vez eu estava lendo uma revista super interessante, ela dizia o seguinte: você sabia que se você assoviar durante 100 anos ininterruptos diante de um copo de água com 200 ml, a água vai alcançar a temperatura suficiente para passar um café? Nossa, interessante, mas quem abdicaria de viver, de respirar, de comer e conseguiria passar esses 100 anos assoviando sem interromper para chegar à conclusão que aquilo é verdade? É muito mais prático colocar a água, fogo na panela, né? Esquentar e chegar com alguns segundos, 200 ml, um minuto. Então, tem informações que não viram conhecimento. Agora, eu também tenho que dizer para vocês o seguinte: não basta o conhecimento pelo conhecimento. Quando a gente faz uma pesquisa e essa pesquisa ela fica num instante, eu sei que é difícil publicação, é caro, mas quando ela fica num instante, estanque, pegando mofo, então, também não posso dizer que houve a criação de um novo conhecimento. A gente precisa passar adiante aquilo que a gente conseguiu aprender, aquilo que a gente conseguiu descobrir. Além disso, meus amigos, do conhecimento, aí sim, eu posso até dizer que é saber que. Vamos lá. Eu sei que o lixo mal armazenado vai trazer uma série de consequências à saúde das pessoas. Aí muita gente faz o seguinte: vou queimar o lixo. Será que queimar o lixo é a melhor resposta? Aí a gente vai e descobre, pesquisando, duvidando, não necessariamente dizendo que aquilo é falso, mas que queimar produz uma série de substâncias tóxicas, algumas cancerígenas, algumas que vão trazer problemas respiratórios para as pessoas, principalmente crianças, idosos e aquelas pessoas com o sistema pulmonar um pouco mais enfraquecido, aquelas que têm doenças crônicas, etc. Então, queimar talvez não seja a melhor solução. Eu sei que não é. Vamos procurar alguma solução? Como agir? Então a gente chega na habilidade, que é o saber como. Eu sei que água parada é um fator que favorece a reprodução, na verdade é essencial a reprodução do Aedes aegypti, vetor de transmissão de doenças como dengue, chikungunya, zika. Certo, e aí? Eu deixo a água parada? Não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu não vou deixar a água parada? Não deixa a água nos vasos, acumulado nos vasos de suas plantas, coloque uma terra, ok, cubra a sua caixa d'água, massa, olha
cestinha, aquela bandejinha atrás de sua geladeira, se não está juntando água, e uma série de outras situações. Então, eu tenho o saber que e o saber como. Olha, eu sei que aradar a terra aqui no nosso semiárido nordestino é a melhor coisa. Como que eu vou proceder? Eu sei que se eu plantar fazendo as linhas de plantação no mesmo sentido do desnível da terra, eu vou ter erosão. Então, como é que a gente faz? Curvas de nível, professor. Ok, o que conseguir escapar daqui ainda vai ficar pelo menos aqui. Então, eu vou ter uma certa tranquilidade, vou conseguir juntar água e tal, curva de nível. Então, é chegar a uma nova solução para aquela nova realidade que eu descobri. Então, determinada situação já não é tão mais bem-vinda, não é tão mais bem vista, porque o resultado não era aquele esperado. Eu preciso, então, não só de um novo conhecimento que já veio, e aí o conhecimento ele não pode ser apenas a mola da depressão. Olha, vamos todos morrer se seguirmos nessa situação. Não, não vai resolver nada. A gente precisa entender se eu já não posso agir como eu agia antes, como que eu vou agir. Sabendo da habilidade, meus amigos, então agora eu vou para a atitude. É o saber, o pessoal gosta de chamar de saber fazer. Eu nem gosto de dizer saber fazer, eu gosto de dizer o fazer mesmo. Teve uma situação interessante aqui na nossa região. Uma escola pública, ela tinha um programa que chegou a ser governamental, muito interessante, diga-se de passagem, chamado Convida. E essa escola tinha uma convida muito forte e decidiu transformar o evento da Feira de Ciências da escola num evento da Convida naquele determinado ano. E decidiram que o tema seria a proteção do Rio Grangeiro no Crato, o famoso canal do Crato, para quem não sabe onde é o Rio Grangeiro. E aí, é, haveria ali uma premiação para as melhores propostas do que fazer. E um certo cidadão foi lá e disse que uma das primeiras coisas que deviam ser feitas é não jogar lixo no rio e tal. E fez um projeto muito bem feito. E ganhou uma medalha, um diploma, foto, foi para a internet. Que ia ser o representante da escola numa conferência, acho que estadual das convidas. E cerca de 1 ou 2 semanas depois dele receber essa premiação, a professora mesmo que colocou a medalha lá no peito dele, viu ele jogando lixo no rio. Você ganhou um prêmio dizendo que é para não jogar lixo no rio, mas você joga. Mudou alguma coisa? Não, né? A gente vai continuar no mesmo buraco. A gente sabe que ele até sabia como, mostrou como daí ter recebido seu prêmio, mas aí a professora interpelou, mas fulano, tu tá fazendo isso, jogando lixo no rio? E o cidadão falou, tia, ou eu faço ou mãe bate em mim. Melhor eu vim fazer, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E até é uma das grandes esperanças que eu tenho com a educação ambiental, principalmente das crianças, exatamente por isso. Espero que quando esse cidadão pelo menos for pai, ele não ameace seu filho de uma surra se ele não for jogar o lixo no rio. Então, a gente precisa saber, a gente precisa o saber que, o saber como, a gente precisa de novas habilidades para resolver os problemas que a gente tinha antes. Então, a questão do lixo. Ah, vamos queimar? Não, por que a gente não separa o lixo? A gente pega o lixo orgânico e dá uma destinação que pode se transformar em adubo, pode se transformar, sei lá, em ser destinado para a alimentação de alguns animais, claro, desde que seja um lixo orgânico saudável, não tenha contaminações. O pessoal de sítio faz muito isso, né? Engorda um pouquinho, normalmente com o que sobra do almoço e da janta. E existe essa possibilidade, separar o que é reciclável e o que não é reciclável. Então, eu tiro primeiro o orgânico é uma destinação adequada, depois eu tiro o que é inorgânico, mas vamos lá, vidro, papel, plástico, isso aqui ele consegue ter uma nova
destinação, então vai sobrar muito pouca coisa que de fato precisa ir para um depósito final, que infelizmente nossa região ainda são os lixões, deveriam ser os aterros sanitários. Mas vamos lá, muita gente diz, vou gastar com lixo e tal, eu preciso de uma área muito grande, porque Juazeiro do Norte, porque o Crato produz não sei quantas toneladas de lixo por dia. Sim, se as pessoas soubessem que podiam aproveitar, reutilizar, reciclar esse lixo, separar esse lixo, que o lixo orgânico não precisaria ir para o lixão, só realmente o que sobra, mesmo assim ainda descontado o lixo hospitalar, o lixo industrial, o lixo das construções, que não deveriam ir também para o aterro sanitário, então a gente precisaria de um aterro bem menor. Talvez, inclusive, até um aterro que fosse viável economicamente, que não desse prejuízo, mas que desse lucro. Então, habilidades. Agora, não adianta nada a gente construir um modelo perfeito e continuar fazendo da mesma maneira que a gente sempre fez. E aí, pessoal, a gente vai nesse passo a passo. Eu tenho um novo conhecimento, eu gerei uma nova necessidade, eu preciso de novas habilidades, eu descubro, eu construo novos fazeres como, e eu faço. Mudou tudo, professor? Não, deixa eu dar um exemplo meu, eu gosto de dar esse exemplo. Acho que era ano 2007, 2008, acho que 2008. Eu morava em João Pessoa, fazendo faculdade de Direito, e eu estava almoçando, assistindo televisão, morava sozinho, então era uma distração, não recomendo isso muito para vocês. Estava assistindo televisão e tinha lá propaganda. João Pessoa agora tem coleta seletiva, faça a sua parte. E aí eu liguei bem empolgado, pai, João Pessoa agora tem coleta seletiva. Ah, muito bem, meu filho, e aí? Não, pai, manda uma grana aí a mais, não é muito não. Vou comprar ali uns cestos de lixo novos, tá? Vou fazer aqui a separação do lixo. E aí eu fiz, questão de 2, 3 meses, eu consegui separar pelo menos o que era orgânico do que era inorgânico. Eu fui para um congresso, na volta, quando eu estava, normalmente o caminhão do lixo passava tarde da noite, eu não via. E aí eu cheguei às 10 da noite lá do evento e eu vi um caminhão só e o cidadão correndo atrás do caminhão igual temos na nossa região. Pegou minhas sacolinhas que estavam com lixo separado e jogou tudo no mesmo canto. E aí, adiantou de quê ter separado meu lixo? Adiantou de quê? A prefeitura prometeu que estava fazendo a coleta seletiva. Não estava. Estava misturando tudo. E aí, pessoal, a gente chega no quarto passo, na quarta etapa, que são as competências. Quando a gente fala em competência, a primeira coisa que nos vem à cabeça é aquela competência de ser competente, de ter a suficiência para fazer alguma coisa. Faz parte, mas não vejam apenas nesse sentido. Você ser competente para fazer alguma coisa, você conseguir fazer, ter as habilidades, os conhecimentos, ter a atitude para fazer, sim, é verdade, mas também demanda outros pontos de vista, como a chamada repartição de competências que vocês já viram lá no direito constitucional. A gente já viu aqui no constitucional ambiental. Então, saber o que compete a cada um. Dentro da minha casa, compete a minha pessoa fazer a coleta seletiva. Na verdade, fazer a separação dos lixos. Agora, compete a quem vai recolher esse lixo fazer a coleta seletiva? Ou será, e aí existem alguns modelos bem interessantes de alguns bairros que já estão organizados, que têm cooperativas que ficam responsáveis, não é nem a prefeitura. Então, se sabe que a prefeitura vai colher o lixo naquele bairro na segunda, quarta e sexta, então na terça e na quinta coloca o lixo reciclável para fora. Vem alguém de uma associação de catadores e recolhe aquele lixo. E é apenas no dia seguinte a gente coloca o lixo que é, não serve para reciclagem. E aí manda pelo serviço da prefeitura. Então, a gente repartiu competências. Quando a gente consegue descobrir o que é que compete para cada um,
e a gente faz o que nos compete, a gente ganha a autoridade de exigir dos outros. Então, na dengue, ok, eu sei que a água parada vai facilitar o Aedes. Como que eu não vou deixar a água parada? Aí são as habilidades. Agora, eu não só sei como eu faço, e aí eu faço tudo que está ao meu alcance, mas meu vizinho não. E aí eu fico doente do mesmo jeito que o danado consegue viajar mais de 250 metros em um único dia. Né? 250, um raio de 250 metros na vida dele, não. Então, esse danado vive aí há algumas semanas, se eu não me engano. Então, ele pica alguém contaminado, fica contaminado, viaja 250 metros, vem e ferrou alguém na minha casa, e viaja mais e vai para a casa seguinte, e a seguinte, enquanto durar a vida dele. E aí? Então, eu preciso que todo mundo faça a sua parte. Teve uma cidade do Piauí, uns 2, 3 anos atrás eu lembro de ter lido essa notícia, que teve um trabalho bem interessante, que infelizmente foi questionada a constitucionalidade e foi suspenso o projeto, mas era o seguinte, o controle de endemias ia nas casas das pessoas, via onde tinha os focos, e aí onde não tinha foco nenhum, pregava um sinal verde na frente da casa, livre de dengue, livre do Aedes. Onde tinha alguns focos, colocavam um amarelo, e onde tinha os focos e era reiterado, eles colocavam um sinal vermelho. E aí os vizinhos começaram a cobrar uns aos outros. Olha que interessante. Então, o poder público fez a parte dele, veio colocar o veneno para matar o Aedes. Muitos vizinhos faziam sua parte, tinha um sinal verde, de repente tinha uma pessoa lá com um sinal vermelho. Se alguém ficasse doente, era a responsabilidade daquela pessoa. Então a gente conseguia exigir, olha que interessante. Não sei se já foi julgado sua constitucionalidade, sim ou não, se fere algum direito, a gente podia discutir isso depois, mas eu achei bem interessante. E aí, pessoal, quando todo mundo naquela sociedade consegue girar essa roda, nós temos finalmente um novo valor social. E as pessoas vão tomar aquilo como um bom sinal para as suas vidas. Então vamos fazer só um pequeno exemplozinho. A questão da água. A água é um recurso bastante escasso. Se fala inclusive em ser motivo para as próximas guerras mundiais. Então sei que a água é escassa, a água está ficando cada vez mais cara, difícil de achar. E não só ficar cara, pode ser que acabe. Eu não tenha sequer acesso. Pare de ter na minha torneira. Então, antigamente aquela pessoa que escovava os dentes o tempo todo com a torneira aberta, ela descobre que tem que economizar energia. Como? Fecha. Se tu abrir apenas nos momentos que tu precisa, tu já vai gastar 1/10 dessa água. E se você usar um copo de 300, 400 ml, você vai economizar ainda mais. Então são habilidades. Agora, você sabe e não faz, não adiantou de nada. Precisa de uma atitude. Quando todo mundo dentro daquela casa faz, quando quase todo mundo na sociedade, quando eu vejo propaganda na televisão, quando eu vejo a prefeitura fazendo algumas campanhas educativas, cada um está fazendo a sua parte. Aí eu posso dizer, nós temos um novo valor social mais próximo da sustentabilidade que nós esperamos. Meus amigos, eu excedi muito esse nosso bloco, a gente já vai com quase 50 minutos da nossa aula de educação ambiental, mas não vou embora não. Voltem que a gente ainda tem mais um bloco para terminar a aula.